Olá, seres infinitos, potentes e criativos. Hoje estamos aqui fazendo a live tão esperada. Na verdade, assim, eu e a Vivian, a gente já tinha falado dessa live faz um tempo e aí ela ficou aí no campo de informação, no campo das ideias. E hoje a gente vai falar sobre vida orgástica, né? Então, assim, gente, primeira coisa, né? Aê! Vivi chegou. Como pode ser mais divertido isso? Seja bem-vindo! Que delícia! Então, assim. Oi! É, Eu acho que eu tô que meio delícia! cortada, vou ficar assim. Porque nessas lives em dupla a gente tem que deixar um pouco mais afastado, né? Senão cortamos Sim. partes do nosso. Vi, e aí, meu, não, primeiro que assim, né? A gente tá aí pra fazer essa live já faz um tempo. Ficou aí no campo das ideias, no campo de informação, e aí hoje veio. Sim. Então, assim, Vi, o que é vida orgástica pra você? Eu sou meio Marília Gabriela nas lives, hein? Olá, Sandra! Então, tava pensando sobre isso. A Mari vai perguntar. Então, pra mim, caiu aqui, peraí. Pra mim, toda essa parte de viver a vida vendo a beleza dela, vendo como eu posso ter prazer nela, como eu posso me divertir com ela, assim. Eu vim de um lugar antes que era tanto de resolver problema, que aí chegou tipo, Deus, sabe? Não quero mais resolver problema, quero brincar agora. Vamos brincar, vamos se divertir. E aí Por favor! caiu de novo outro negócio. Tudo bem. Então tem a ver com isso para mim, assim, sabe? De olhar mesmo para a realidade, para a vida, para o corpo, para as relações e tipo, como isso aqui pode ser divertido? Como isso aqui pode ser gostoso? Como eu posso, sabe? Nham, 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 nham. Exatamente! Como posso colocar uma delicinha aqui, né? Uma pitada de delícia nisso daqui da minha vida? E aí é muito louco porque assim, gente, isso que a gente tá fazendo aqui é orgástico. Sim. Tipo assim, exatamente, Sandra. A gente tá nessa energia, desde que a gente pensou nessa live, nessa coisa de excitação. E caramba, o quanto que a gente associa, primeiro, que excitação só pode ser com sexo. Cara, tipo assim, aí você depende do outro, né? Assim, depende de uma outra pessoa para ter excitação na tua vida. Não! Caramba! Não! Né? E é muita essa energia. Então, uma coisa que eu queria colocar aqui é, gente, a gente pode falar, mas assim, o que vocês vão é receber a energia que a gente está sendo, que é desse tesão de viver. Puta que pariu. Por quê? Porque é uma coisa muito louca que assim, que é uma coisa que no Access eu me liguei, que tem coisas que você não consegue falar. Tipo assim, as pessoas vão falar, teorizar, mas é uma energia. Não tem como. Você tem que sentir, você tem que viver. Não tem uma cartilinha ali para assim, olha, se você fizer isso, você vai ter uma vida orgástica. Cara, se você ficar computando e racionalizando, já fodeu. Você já não vai ter uma vida orgástica, porque você vai ficar ali racionalizando e computando aquilo. Sim, porque Né? principalmente essa vida e viver orgástico tem a ver com o corpo, né? Tem a ver com as sensações do corpo, tem a ver com puxar a energia de todas as coisas e sentir essa delicinha que tu falou que eu adorei. Sentir tudo isso no corpo, né? Perceber no corpo. Então, quando a gente fica na mente, o que que é alegria, o que que é felicidade, o que que é saúde, o que que é uma definição de alguma coisa que, na verdade, só funciona quando é no corpo, né? Só funciona não, mas tipo, consegue receber ela quando é pelo corpo.
É muito louco. Quando é que te deu esse clique? Quando é que te deu o clique, assim, tipo, mano, deu, deixa o saco. Então, eu sempre, né, fui até então uma pessoa muito mental, muito espiritual, muito desconectada do corpo, assim. Era uma coisa muito teórica e tem que ser aquilo. Tinha muitas ordens, né, na minha vida, assim, do como eu achava que as coisas tinham que ser e como eu tinha que fazer. E aí eu achava algumas coisas sobre felicidade, mas eu não sentia ela. Tipo, eu ficava feliz naquele momento, aquela estopinhazinha, assim, tipo, plim, sabe? E daí passava. Tá, mas isso aqui não pode ser felicidade, porque isso é muito pobre, né? Sim. E daí eu comecei a ficar com uma pessoa que era muito divertida. E eu olhei assim, eu quero isso que essa pessoa tem, né? Geralmente é assim, quando a gente se apaixona por alguém, né? É tipo, eu quero isso que essa pessoa tem, né? E aí também depois a gente fala disso, né? Do seu convite para as pessoas se aproximarem, mas enfim. E aí eu comecei a namorar essa pessoa e ao longo do tempo eu vi que ele não era feliz, ele era divertido. E daí me enganei aí também, né? E daí eu comecei a ver que essa pessoa não é feliz. E comecei a olhar para a vida dele assim, tipo, ele não tem felicidade com as coisas, né? E aí eu já estava em Axis e eu comecei eu escolho felicidade então. Universo, manda aí, o que é felicidade? Como eu chego nisso, né? E em Axis, não sei se está todo mundo que está assistindo aqui conhece Axis, como funciona, mas a gente fica muito na pergunta para receber a consciência disso, né? Então eu fazia muita pergunta, tá, mas o que é ficar feliz? O que é me sentir feliz? Como é ser feliz, né? Tipo, e aí? E aí foi indo. Onde vivem, como moram, como se reproduzem. Do que se alimentam, né? Tipo, o que eu preciso comer? Ou quem? Exatamente. Exatamente. E aí, eu não chegava, essa tal dessa felicidade não chegava, eu ficava nessa coisa ficava feliz com uma coisa, mas passava, né? Mas esse viver feliz não chegava. E aí, com as barras, né? Uma das principais coisas com as barras é receber, né? Não tem nenhuma obrigação em retribuir nada. Você deita na maca, alguém toca na sua cabeça. E aí, com os processos corporais, a mesma coisa. Alguém vai tocar as mãos no seu corpo e o seu corpo vai apenas receber. Ele não tem que devolver nada, né? Não tem que entregar nada. Então, a partir das barras que eu comecei a entrar em contato com esse receber, sem ter que dar em troca, porque até então era eu dou e recebo, né? E eu só recebo se eu dou. E aí... a partir desse espaço de receber do corpo que eu comecei a perceber, peraí, tem mais coisa nesse corpo aqui. Tem mais habilidades com o corpo que eu não estou percebendo, né? E tinha uma... Oi, Lídia! Tinha uma terapeuta que foi a minha primeira facilitadora de barras, que eu tinha muitas questões com o meu corpo, né? E aí, ela me deu a pergunta, né? O que você não sabe sobre o seu corpo, que se você soubesse, você amaria e agradeceria todos os dias. E eu fazia essa pergunta assim, ó, muito, muito, muito. E aí, eu não sei, em algum momento virou a chave do tipo, é o corpo. É o corpo que come, é o corpo que dorme, é o corpo que transa, é o corpo que se diverte, é o corpo que pega chuva. Daí eu fiquei assim, oi, não sou eu. Toma banho de mar, que sente o vento. E daí, a partir das classes de corpo, né, de facelift, a própria Barras é no corpo também, né, a partir dessas classes com o corpo, que eu parei de projetar o que eu achava que tinha que ser do corpo e comecei a me conectar mais com ele para tipo, e aí, corpo, o que tu quer fazer? Eu comecei a me sentir mais feliz, sabe? Nossa, que delícia essa comida. Às vezes eu como e fico assim, ai, que delícia. Ai, tipo... sabe, tipo... meu Deus, isso é muito bom! Sim. Porque foi essa chavezinha e que não sei especificamente qual momento, né? Que virou do tipo, é o corpo, né? E quando eu fiz a classe 3 dias de corpo, que aí a gente fica 3 dias deitado numa maca recebendo o processo corporal, nossa, a gente não tem fome, cara. É simplesmente um negócio assim, ó. Tu sai de lá, assim, todas as moléculas, sabe?
E aí eu percebi o facelift, né? Facelift é um processo corporal, para quem não conhece, que a gente corre no peito, assim, no colo aqui, pescoço e todo o rosto da pessoa, e que a gente convida todas as moléculas do corpo para terem prazer, para se nutrir. Ai, tô suando aqui Muito já. louco. Cara, é muito louco, né? Porque assim, eu depois que eu fiz o folder, várias coisas vieram à tona, né? Foi muito louco, tipo, virou as minhas moléculas, é muito maluco. Parece que as suas moléculas elas começam a vibrar de uma forma diferente. Depois que eu falei assim, beleza, a gente vai falar sobre isso, e aí abriu uma comporta assim, então, Mariana, olha tudo isso que você não está reconhecendo sobre vida orgástica. Cidade dos Anjos, em que o corpo é que escolhe e transforma. Pois é, exatamente, Sandra. Olha só que maluco, né? O quanto que a gente exclui o nosso corpo das nossas escolhas. Por exemplo, hoje eu comi uma panqueca de banana, né? Que eu tava com vontade faz um tempão. E foi maravilhoso. E aí eu fico pensando, o quanto que a gente não deixa o corpo escolher, porque a gente acha que o nosso corpo vai querer lixo. Ele vai querer uma coisa que não é saudável. E tudo isso é julgamento. E às vezes ele só quer ali, tomar um solzinho, tomar um banho de mar, ouvir uma música gostosa. E pra ele isso já é assim, ó. Meu bem, não precisa de muito mais não. Tá tudo beleza pra gente ser feliz, entendeu? E aí, assim, eu lembrei de quando eu era criança, né? Porque criança tem muita essa energia que a gente vai lá e, ó, corta. Por que criança tem essa energia? Porque criança quer experimentar. E aí, eu lembrei de uma coisa muito louca, gente, assim, puta que pariu. Quando eu era criança e chegava no Natal... Cai não! Tudo bem que é uma energia caótica, expansiva, incontrolável, mas não precisa derrubar, não. E aí, assim, eu lembrei no Natal e eu lembrava a euforia que eu ficava com os presentes. Eu achava assim, e eu lembrei da euforia e o quanto que o meu corpo, eu tinha umas coisas que eu tenho até um pouco, tenho hoje, né? Porque o meu corpo ainda tem essa necessidade de descarga, que é ficar numa agitação, assim. Eu tinha uns chiliquezinhos e umas coisas, eu falava assim, gente, isso era energia orgástica e eu nem me ligava. Isso era puro orgasmo. Tipo, você ficar extasiado, né? A gente estava nesse espaço e aí foi cortado, né? Ou foi mal identificado. Eu falo bastante sobre essas emoções e sensações que a gente mal identifica, né? Porque em algum momento outra pessoa leu de um outro jeito. Então tu tava ali pura excitação, puro tesão, puro orgásmico, né? E aí, ai, não precisa ficar com medo. Ou, ai, meu Deus, ela tá muito agitada. Daí vem e nomina de um outro jeito, né? Vem uma interferência de fora e nomina aquilo como algo ruim, né? Até o Gary fala bastante sobre a questão do medo e da excitação, né? O quanto que esse medo, que parece que é medo, na verdade é uma excitação, é aquilo... Sabe, que vai acontecer aquela coisa, e daí, ai, tu tá com medo. Não, e se isso for a tua energia expandindo, né? Sabe o que rolou comigo? E aí você pode falar como é que provavelmente você era também uma criança. E aí eu não era, assim, eu tinha momentos, eu não era o tempo todo, mas eu tinha esses momentos que era, né, de muita excitação. E aí, sabe o que rolou? Rolou o seguinte, não é que o pessoal até curtia, mas o que acontecia? O pessoal filmava e assistia o vídeo e falava, que bonitinha a Mariana no chiliquinho. E eu comecei a associar com algo que eu tinha que ter, vergonha. Então, até hoje, e aí é muito louco, porque eu me liguei disso, até hoje, quando eu tô muito essa coisa, eu falo, vem o gatilho da vergonha, do tipo, ai, que boba, ai, que coisa. E você, como é que foi isso pra você? E aproveitando o teu gancho da vergonha, né? Hoje escrevi um texto sobre medo. E vergonha também é mais um dos implantes distratores, como a gente chama em Access, né? Distrator é aquilo que está aqui gritando na tua frente para te não enxergar o que está ali atrás, que de verdade é o real, né? Então fica a vergonha, fica o medo, o ciúme, a raiva, ficam aqui dançando na nossa frente para turvar a nossa visão e não ver aquilo que é real e verdadeiro, né?
Então, se não fosse essa vergonha, né, o que mais estaria disponível que tem atrás disso e que tu pode usar para, enfim, todas as outras coisas, né? Criar tua vida profissional, emocional, enfim. Eu era Exato. chamada quando criança de formiga elétrica, porque era essa coisa que não parava e quicava de um lado para o outro, né? Aí eu fui podando tudo isso, né? Eu era a primeira neta, assim. A minha prima é de Santa Catarina, eu sou de Porto Alegre, para quem não me conhece. E então ela não convivia muito com a gente. Então eu era uma criança no meio de um monte de adulto. Então imagina, fui ficando comportada, né? Ali, como a gente diz em Axis, no mediano, medíocre, né? Para não ficar além e nem abaixo. Então, eu fui bastante reprimida, como as terapias falam, né? Dessa coisa, assim. E aí eu tive bastante dificuldade com vídeos, com até hoje ainda é uma questão para mim quando eu falo muito. Às vezes eu falo muito e parece que eu estou incomodando. Tá, peraí. Respira, isso é um gatilho. Opa, travou. Travou. O negócio foi tão. As duas, uma questão tão para nós duas que até travou. Será que travou o meu ou será que travou o da Vivian? Não, o meu tá ok aqui. Vi, cadê você? É o seu ou é o meu? Pessoal, dá um toque aí. Ah, é o da Vivi. Travou. É, travou para mim também. Olá, Dai, tudo bem? Aí, foi. Vamos entrar aqui, eu já tô adicionando ela de novo. Já vai. Caiu. Só porque eu tava falando assim, eu também. Você não tá falando demais, a internet não precisa cair para você parar de falar. Gente, o que é isso que faz com isso? Estimando o Então, caos, né? Totalmente. Então, assim, todo mundo aí que tem questão com a voz, com a fala, com timidez, com ser elétrica demais, né? Tudo que isso traz à tona, todas as memórias disso, vamos destruir, descriar, limpar nosso corpinho e assumir a nossa intensidade, por favor. Como seria a gente ser tão intenso e derrubar tudo? e derrubar, e internet cair, e tá tudo certo, e assim, instilando caos mesmo, sendo aquele, né, aquela pequena estrelinha. E é muito louco, porque eu também, eu até quando você fez a live lá no grupo da Maratona da Consciência, você falou sobre isso e eu falei, cara, eu me identifico, porque o que aconteceu, e isso foi uma coisa que aconteceu comigo tão pequena. Oi, Ná! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Quem está entrando, entrem mais, compartilhem a live com mais pessoas aí, porque isso é uma entrega de energia acima de tudo, mais do que de conteúdo. E aí, uma coisa muito louca foi que você falou desse negócio de falar. Eu sempre acho que eu tô falando demais. E eu tenho isso. Eu sou uma pessoa assim, quem me conhece na vida pessoal sabe que dentro, por exemplo, de uma roda de amigos, eu não sou a pessoa que mais fala, por exemplo. Porque eu tenho uma coisa que eu sempre acho que assim, não, as pessoas não querem, as pessoas querem ouvir, as pessoas não querem, né, me ouvir. Então é muito louco, porque depois que eu fui sacando tudo isso, que tinha a ver com o lance da minha mãe, que era, eu tava cansada demais, aí eu queria chegar, conversar, falar, contar história, sabe? Contava história, amigo imaginário, aquelas coisas bem de humanoide. E aí, assim, a Déia tá falando aqui também. E aí eu fui pouco a pouco me considerando tímida, colocando uma máscara de tímida. Cara, eu comprei essa máscara assim, olha, muito bem. E aí eu aqui lá depois dos 30 que eu fui me ligar, comecei a me ligar que não é que eu sou tímida. É que eu aprendi que ser tímida era bom, que não falar muito era bom e que falar muito não era tão bom assim. Né? Totalmente isso. Eu passei a vida me considerando introvertida. Não, eu sou super na minha. Não, 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 não. Eu sempre
tive esse discurso sempre, né? Sempre fui essa criança muito assim, medrosa das coisas, porque medo também era uma coisa que foi muito criada assim no meu universo, era muito vital, valioso e real, como a gente diz, né? E é muito louco, porque quando a gente percebe que as nossas habilidades são aquilo que as pessoas tentam fazer que seja errado, porque é diferente, percebe? Cada pessoa tem uma habilidade. A Mari, quando fala, fala sobre coisas que tocam pessoas. Eu, quando falo, falo sobre outras pessoas e outras coisas que tocam, né? E assim, cada pessoa, tem as pessoas que usam a voz para cantar, enfim, professores, tem de tudo, né? E aí, quando a gente percebe que isso é o nosso brilho, que é a nossa contribuição, né? Aí a gente começa a inverter a pergunta. Então, quantas coisas na vida de vocês, aí os 20 que estão nos assistindo, quantas coisas na vida de vocês foi feito de errado? Né? Quanto que julgaram que, sei lá, tu fala alto, tu fala baixo, ou tu... O que foi feito de errado no teu universo que tu pode começar a pedir qual é a habilidade que tá ali, né? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que toda vez que eu falo com essa pessoa na internet, ela fica quicando de assunto, assim. Ela vai para um assunto do passado e um assunto de agora. E é uma loucura. Eu com meu Mercúrio em Virgem, né? Todo linear, querendo conversar em linha reta com a pessoa. E a pessoa quicando de um lado pro outro. E eu assim, pelo amor... E eu assim, pelo amor de Jesus, o que eu faço para conseguir entender essa pessoa? Porque, tipo assim, ó, tu pode me responder em linha reta? E a pessoa não, entendeu? Ela fica. E aí eu comecei a perguntar, ok, qual é o presente, qual é a habilidade, né? E aí eu me dei conta que essa pessoa é uma pessoa que faz links muito facilmente. Então ela pega aquilo que ela já conhece e traz pro agora. Então, não só na conversa ali do WhatsApp, do Instagram, que a pessoa fica quicando, ela faz isso como uma referência. Então, ela pega aquela referência e traz para agora. Ah, te lembra daquela vez? E assim ela caminha pelo tempo, percebe? Então, é uma habilidade dela. Se eu começasse a embater e dizer, isso é um problema, tu não fala que nem eu, né? Era um problema, mas como a gente pode ser hoje o olhar que enxerga a habilidade no outro, né? E na gente. Exatamente. Então, que habilidades incríveis estão aí atrás do errado de você. Os leoninos com Mercúrio em Virgem, aqui a egrégora dos leoninos com Mercúrio em Virgem, aqui tá tudo dando risada. A Mari, que a gente já fez vários projetos, ela tá dando risada, porque ela sabe que eu não crio de uma forma linear, eu não penso de uma forma linear, e agora você tá falando, eu tô pensando assim, mano, a Mari tem muito cu pra criar comigo, porque eu tenho um pensamento muito caótico, eu tenho, gente, Mercúrio em Sagitário, tipo, é uma coisa muito maluca, entendeu? A pessoa tá ali tendo uma certa linha de raciocínio, daqui a pouco ela começa a filosofar de uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim... ó, já me perdi. Mas é muito louco, porque assim, esse negócio, né, que você falou me mexeu muito comigo, dessa questão do errado. E, assim, às vezes não é nem... Mesmo que você venha de uma família que não é extremamente crítica e tudo mais, mesmo que você tenha... Gente, as pessoas têm as percepções dela e tem coisas que eles olham e falam assim, cara, eu não dou conta disso daí, não. Por exemplo, falar demais, ou enfim... várias características. Uma coisa que me tocou foi um lance assim, que já me chamaram a atenção várias e várias e várias vezes, que a minha risada é muito escandalosa. Nossa, Mari, você... e a minha risada... Cara, como pode ser mais divertido? É tanto que uma vez eu tava num evento e que assim, dava pra ouvir a minha risada, foi gravado. E aí tinha um videozinho e aí todo mundo falava, a risada da Mari, essa daí é a Mari rindo. O que começa a acontecer é que esse julgamento externo, né, ele acaba criando umas paredes de limitação em volta da gente, assim. Então a gente fica contida, fica espremida ali dentro daquele julgamento que muitas vezes não é falado. Percebe como... Vamos pegar aqui uma pessoa que
normalmente julga você. Percebe no corpo como você fica quando tá perto da pessoa. Eu me sinto uma formiga, eu me sinto esmagada, assim. E eu, cara, essa pessoa tá me julgando. E aí a gente começa a expandir, né? Baixa as barreiras, expande, né? Para aquilo não grudar. Porque se a gente torna o que o outro tá trazendo como verdadeiro, a gente tá balizando a nossa vida a partir daquilo. Quem é tu na fila do pão, né? Porque daqui a pouco tu é isso aqui para essa pessoa e isso aqui para outra. Então essa aqui gosta que eu fale alto, essa aqui não gosta que eu fale. E aí tu fica, tá, mas que diabo sou eu, né? A Lídia tá Exatamente. falo alto demais. Todos reclamam. Então eu passei a falar menos, exatamente. Então quantos pedaços a gente está cortando da gente para encaixar naquilo que o outro espera que a gente seja, né? E julgamento é uma coisa sempre, 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 sempre para te controlar. Exatamente. Risada de Exatamente. por espontânea. E é quem você é. Possivelmente, com a espontaneidade eu não cortei. Antes de entrar aqui na live, eu tive um tempo aí, eu tava gravando um vídeo, né? E aí é muito louco. Aí eu vou contar aqui essa história para vocês sacarem o que é esse, né? Às vezes na prática, o que é essa energia orgásmica e orgástica. Eu tava fazendo um vídeo e aí eu tava fazendo e o negócio não tava fluindo. Aí eu falei assim, Mariana, alô, coloca essa porra dessa energia orgásmica aí. Aí eu só fiz uma pergunta. Como eu posso me divertir mais fazendo esse vídeo? Gente, o que eu tava demorando ali, ó, pra fazer, fluiu. Por quê? Porque eu saí do julgamento de que eu tinha que ter uma postura naquele vídeo. De que eu tinha que falar de uma determinada forma. Que eu tinha que me colocar numa caixinha. Não! Sim. Mesmo quando esse julgamento é elogio. Isso! Exatamente. E aí o positivo é aquele que a gente gosta, né? Então a gente faz questão de ser. Não, peraí, a pessoa tá dizendo que é legal quando eu falo muito. Não, então para essa pessoa tem que falar muito. E assim a gente vai cada vez mais cortando pedaços nossos. Eu gosto muito do livro do Ben, aquele Sendo Você Mudando o Mundo, que ele fala quando a gente vai entrar num relacionamento, a pessoa chega com um carrinho minúsculo lá, e daí, tipo, tuas pernas não cabem. Daí tu tira as pernas fora e entra. Daí, pra fechar a porta, o braço não cabe. Aí tu tira o braço fora pra fechar a porta. Mas, sabe? Realmente esse relacionamento é um relacionamento nutritivo, porque se tu tem que tirar pedaços teus, né? O quanto que a gente tá sempre cortando um pedaço da gente. Então eu vou falar um pouco mais baixo, então eu vou... E aqui a gente tá falando de falar porque é uma coisa de nós duas. Mas aí traduz aí pro teu universo, né? O que foi tão julgado errado e que se não fosse errado, você podia usar isso para criar a sua vida com diversão, com facilidade, com leveza, com tudo, sabe? É muito louco, porque assim, uma coisa também que eu me liguei, também provavelmente você tem, que é um lance assim, né? Ainda mais em momentos de pandemia. E aí eu pensei assim, cara, é muito louco, né? Porque a gente falar sobre vida orgástica no momento de pandemia, meu, é essa energia que eu quero pra minha vida, sabe assim? Porque assim, é ser totalmente disruptivo e você colocar vida ao invés de ficar reforçando a destruição. E aí, voltando, ó, já voei, já, ó, Mercúrio Sagitário. Mas assim, alegria, cara. Uma coisa que eu me liguei, que assim, e eu tenho que ficar atenta, porque se bobear, eu corto, que é o meu lance da alegria, de ser alegre, de ser uma pessoa naturalmente, ver as coisas de uma forma alegre. Minha mãe, acho que tá aqui, ela pode dizer, né? Orgasmo na pandemia, por favor, vamos criar vida nesse negócio, né? Mais disso, por favor, caramba. E aí é muito louco, porque se você fala, a gente fala de orgasmo, de alegria, num momento em que todo mundo julga que isso não é ser empático. E as grávidas na pandemia, eu grávida nessa pandemia, você é uma grávida fora da caixa, Mari. Então, assim, o quanto que é a Shannon fala isso, né? A alegria é uma ofensa. Essa energia orgástica é uma ofensa. E aí, a gente vai jogar a bomba que é o quanto que realmente as pessoas dizem que elas querem ter essa energia, mas elas não querem, porque, cara, é disruptivo para um caralho. Você precisa estar disposta a receber julgamento, né? Quando eu do Axis, assim, eu vi algumas coisas, né? E do Axis falando
você tem que receber julgamento, você tem que receber julgamento. E eu ficava assim, Deus me livre! Tipo, eu tinha uma sensação que se eu fosse julgada, escrachada, assim, que eu ia desaparecer, que eu ia virar um nada, assim, né? Que a sensação que é que a gente tem uma ideia de que o outro tem mais poder sobre a gente do que a gente mesmo, né? E aí essa coisa do receber julgamento para mim era inconcebível. Deus que me livre, né? Eu não gravava vídeo, eu não postava muita foto, eu não mostrava barriga, eu não fazia um monte de coisa, sabe? E aí me julgava pra caramba, né? E aí quando eu comecei a entender o negócio do julgamento, né? Você tem que estar disposto a receber o julgamento porque você está sendo você. Se você não está sendo você, você está sendo o que os outros querem que você seja. E você não está sendo julgado. Aí você está ali na caixinha. E quem que está na caixinha que está ganhando dinheiro, que está feliz, que está tendo orgasmo e que está com um corpo saudável, né? É essa viradinha, né? De estar disposto a. Então, eu pinto o cabelo toda semana de uma cor diferente. Dessa vez tá meio assim. Mas, tipo, cada vez eu mudo mais, sabe? E daí as pessoas... Ai, tu pinta toda semana. Aham. Esses dias a Mari tava postando um negócio que... Postou uma taça de vinho e alguém falou... Ai, tu não acha que suja a tua imagem profissional? E eu mandei pra ela... Como assim? Né? O quanto que a gente pode ser a gente mesmo e ser incômodo para os outros. Incômodo não porque eu tô tocando na ferida da pessoa de propósito, mas porque ela tá olhando para ti dizendo: o que que essa guria aí tá sendo, né? Tá sendo tão feliz na pandemia? O que que essa outra tá se divertindo? O que que esse aí tem dinheiro na pandemia? Tá todo mundo ferrado. É tipo, quanto mais a gente pode ser aquele que provoca, sabe? Eu não tô fazendo para provocar, mas eu existir, tá feliz e nananã, já é provocar. Exatamente. E é muito louco, porque isso assim, quando eu comecei a ouvir mais as lives do Access e os vídeos e as coisas, as pessoas falando sobre esse negócio, do quanto que a gente corta a nossa felicidade por causa do julgamento, quanto a gente corta partes da... Enfim, né? Chegou uma hora que eu falei assim, cara, é exagero. Então, ressoava, mas de alguma forma eu falava assim, uma noite. Ai, que legal. Prazer, Sandra! Oi, Hilda, tudo bem? E aí o que acontecia? Eu achava que era exagero. Até eu me ligar o quanto que eu fazia isso. O quanto que eu, mais do que depressa, quando tava essa energia de muita, que é uma coisa muito característica minha, muita alegria, e enfim, e essa coisa meio. O quanto que eu falava assim, cara, tá too much. Tá demais. Ou então assim, nossa, eu tô sendo insensível com essa pessoa não tá bem, eu preciso aqui, ó, guardar a minha alegria e o quanto que, enfim, eu me sinto grata pelas minhas escolhas porque a outra pessoa tá se fudendo. Cara, não é você entrar naquela babaquice de você falar assim, bem feito pela sua escolha. Não, mas caramba, quem disse que você diminuir a tua escolha é contribuição para a tua vida, né? Você colocar ali a tua alegria e a tua gratidão por as suas escolhas, invalidar isso para as outras pessoas se sentirem confortáveis. Gente, é muito disruptiva essa energia. Vocês não têm uma noção. Tanto eu quanto a Vivian trabalhou, não sei se ela trabalha ainda com constelação, a gente se conheceu por causa disso, aqui na internet, né? Porque a gente tinha ali na mesma... Tô com dor na bochecha de rir. Que delícia! Como eu posso ter mais disso, gente? Porque é isso, ó. Não é o que a gente está falando, é a energia que a gente está sendo, né? E por isso que, enfim. E se você não faz ideia do que a gente está falando, apenas baixa as barreiras e puxa a nossa energia. Puxa quilos e quilos de nossa energia. Eu tô suando aqui, gente. Tá inverno aqui no sul. Eu tô suando. Tipo assim... E aí é muito louco, porque assim, eu trabalho com transgeracional, enfim, minhas ferramentas, a Vivi com a constelação, e uma coisa assim, e aí, do meu ponto de vista, gente, essa energia é a energia que mais transforma essas cacas que a gente traz de família. Meu ponto de vista, tá? Uhum. Não é necessariamente perdão, amor, não é, mas é assim, a disposição de você ter tesão pela tua vida. Porque aí você rompe com o sofrimento, que é o nosso elo mais forte com a nossa família, que é reproduzir o sofrimento da nossa família. A hora que você vira e fala assim, cara, não vou mais reproduzir esse sofrimento, eu vou ser feliz, eu vou fazer, né?
que a minha vida vale a pena a cada, né, como diz a Thaisa, a cada batida do coração, cara, aí você rompe e aí você vai muito mais rápido. Fala aí, Vi, olha eu atropelando aqui. Vai lá. Humanoide para humanoide que entendem, tá tudo certo. Agora, às 22, no meu canal aqui no Instagram, eu vou conversar com o Marcos Tassi, que é também facilitador de Access, e a gente vai falar sobre Dark, que é essa série, né, muito louca, que fala de tempo, espaço, dimensão, linearidade, fora de linearidade. A gente vai falar sobre isso. E eu tô dando esse gancho porque tu falou sobre a repetição, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso na live de Dark, porque o que a gente pode fazer de diferente aqui? Se a gente vem fazendo sempre as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados, o que eu posso mudar aqui? Que escolha eu posso fazer hoje que vai trazer uma vida mais orgástica amanhã, né? Escolher isso. E aí tá por trás disso, tá aberto a receber julgamento, tá aberto a receber crítica, tá aberto a pessoas, né, te mandar coisas interessantes no Instagram. Exatamente. Você não acha que bebê vai queimar a sua imagem? Deixa eu beber mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, para eu receber mais $5.000 com esse julgamento. Tá aberto a receber julgamento, tá aberto a ser diferente, né? Às vezes as pessoas olham, ai, mas que pessoa tão diferente das outras. Sim, o quão mais diferente tu pode ser, que aí justamente tu tá sendo tu, né? É o que o Access vem falando dinamicamente. Você sendo você é o presente que o mundo requer. Porque já existe uma Mari, não tem por que ser igual a ela. Já existe uma Vivian, ninguém precisa ser igual a mim. Sabe? É tipo assim, o quão mais diferente você pode ser para trazer a sua presença, o seu presente para essa realidade, né? E quando a gente fala de orgástico, a gente está falando de corpo. Então, que conexão surreal tu pode ter o corpo inteiro ter prazer, né? O que a gente traz muito nessa realidade é que o prazer é uma coisa sexual, é uma coisa genital, né? Ali tem 2, 3 partes que sentem prazer no corpo, né? O Tantra vai um pouco além disso, porque ele traz a integração do corpo todo, mas assim, o quanto que a gente sexualiza o prazer, né? E na verdade, não, eu posso ter prazer comendo um negócio, estando perto de uma pessoa, assistindo um vídeo, sabe? Vendo uma música, tipo, quão mais prazer a gente pode ter. E é isso que a Mari falou antes de ser aquele que interrompe o algoritmo, né? O algoritmo dessa realidade é sofrimento, é sacrifício, é se esforçar, é tudo no pesado, percebe? Como o nosso corpo ele tem que fazer uma força para estar aqui com os pés no chão, né? E se a gente pudesse pisar na terra e conectar com a terra a cada momento e ter prazer por isso, sabe? O quão mais prazer eu posso ter na vida e aí acordar todos os dias pedindo por isso, né? Pedir e receberá, tá lá na Bíblia, tá lá em todos os lugares que a gente pode ver. Pede, cara, só pede, você não precisa acreditar na gente, apenas pede como minha vida pode ser mais orgástica agora, a partir de agora e amanhã e daqui 5 anos, né? Quão mais orgástico pode ser, quão mais prazeroso, gostoso, delicinha é ter um corpo e estar encarnado aqui. Ai, Vivian, mas a gente só tem desgraça na realidade, verdade? Tipo, estamos aqui falando um monte de coisa divertida e gostosa, sabe? Tem pessoas que estão vendo TV. E tá tudo bem? Né? São escolhas, tudo bem. Escolhas. Exatamente. Mas que tipo de escolha que tu quer, né? Então, e amanhã, verdade, a natureza é muito orgástica, né? A natureza tá ali, ó, tá recebendo o vento, a chuva. Ela não fala, não chove em mim aqui agora, porque eu não tô a fim de receber. Ela tá recebendo, né? Vem uma pessoa, corta a árvore ali, faz um fogo com ela tá recebendo também. O quanto cada momento pode ser orgástico se a gente escolher isso, né? As coisas não acontecem com a gente escolhe elas. É muito louco, né? Porque assim, eu tive vários momentos desse lance assim de cara, eu não escolho, isso daqui não funciona pra mim não. Né? Eu tive vários momentos e teve momentos que eu não banquei. Justamente por que eu não banquei?
não banquei o julgamento, que é você começa a escolher algo diferente e, e não bancar, né, isso porque eu tenho que fazer parte dessa realidade. Isso é muito forte. E é muito louco, assim, quando a gente fala de escolha, cara, é um barato muito maluco, porque assim, é tão simples que quem ainda não se ligou, a pessoa fica com raiva, esse povo lá que fica falando de escolha, não é simples assim. E aí, tipo, mano, sabe? E aí, não, e aí assim, é fogo, porque é uma energia de assim, cara, eu escolho isso, não importa o preço que custe, né? E uma coisa assim, é muito louca, porque eu e a Vivi, a gente já tinha falado sobre essa live, e eu falei assim, meu, a gente deixou no campo de informação, eu vou falar com ela de novo, por quê? Porque essa é a congruência com a energia que eu quero cada vez mais que esteja presente na minha vida, sabe? Porque não é mais aquelas parcerias ou aquelas pessoas que você está junto, que elas estão reforçando o sofrimento, o sacrifício, o é difícil, e cara, tudo bem, não é questão de certo e errado, é questão que isso cria menos para minha vida. Isso não é a minha realidade, e eu tenho que bancar a minha realidade, porque se eu não bancar a minha realidade, eu de alguma forma volto lá para a piscininha de cocô, como diz o povo, volto ali para eu caber no mundo dessas pessoas. Então, muita coisa se transformou, porque fazer essa live, né, as lives que eu estou fazendo a partir de agora também, tem muito a ver, assim, estar em congruência com o que eu escolho para minha vida. Sim. Exatamente, Lídia. Criamos a nossa realidade. O céu e o inferno somos nós que criamos. Exatamente tudo que a gente está criando está baseado em alguma verdade que a gente comprou. Mesmo que seja uma mentira descabida. A gente comprou aquilo como tão verdadeiro que tudo gira em torno daquilo, né? Então, quantos pontos de vista a gente aqui agora, nós, 19 que estamos aqui, podemos abrir mão nesse momento sobre prazer, sobre viver, sobre sofrer, sobre pagar karma, sobre corrigir minhaca do passado. O quanto que a gente pode abrir mão de tudo isso agora, por favor, devolver para a Terra, para ela dar conta disso e escolher e se comprometer nesses 10 segundos agora. Eu escolho uma vida orgástica. Ai, mas aí eu vou ter que largar esse namorado que só reclama. Não sei, se ele não quiser escolher, quem sabe o que mais está disponível, né? Ah, mas daí a minha sociedade vai se desfazer. Não sei, quem sabe a outra pessoa vê tu fazendo e escolhendo mais e ela escolhe mais também, né? O quanto que a gente pode ser a provocação, o cutuque ali, sabe? Que fica incomodando as pessoas para que elas escolham mais também, né? Tem uma coisa que é assim, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente tem duas opções. Ou essa pessoa faz, eu também posso fazer. Ou essa pessoa faz, eu nunca vou conseguir fazer, né? Qual é o lado aí que a gente pode operar para criar daquilo ao invés de invejar aquilo? E aí o Axis traz esse conceito de que a inveja é quando a gente quer aquilo também para nós. Então a gente pode sobrecriar. Tem a energia da Mari, que é de expansão, de... Como é que é a palavra que eu perdi agora? Espontaneidade. De espontaneidade. Quem não tem essa energia e gostaria de ser, você pode fazer a pergunta: como eu posso sobrecriar a capacidade da Mari em ser espontânea? Como eu posso sobrecriar a capacidade da Vivian de mudar o cabelo toda semana? Tipo assim, o quão mais camaleão eu posso ser? Sabe? Então a gente sempre pode pedir para sobrecriar, criar além daquela pessoa, não competindo com ela, mas indo além dela, né? O que a Mari acessou está disponível para todo mundo. Como eu também posso acessar e criar em cima disso, percebe? Você prefere ser essa unicórnia ambulante, não é mesmo? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, por favor! É muito louco, porque assim, esse lance de que você falou de provocar, de incomodar... Como pode melhorar o universo? Como eu posso ser esse unicórnio ambulante sem ter cabelo? É muito louco porque você falou isso, dessa coisa do incomodar, e você tocou num ponto muito massa, porque isso ainda me deixa desconfortável.
Muito obrigada. É, Né, receber julgamento, mas Mamute, calma, não vamos deixar as pessoas assim tão desconfortáveis. Sim, como seria, né, a minha existência ser um desconforto quando requerido, não é mesmo? o Gary tem uma frase sobre deixar as pessoas confortáveis é tipo validar a realidade de merda que elas estão escolhendo, né? Então, o quanto mais a gente pode brilhar, esfregar na cara das pessoas que a gente está brilhando, no sentido do vamos acordar que tu também pode, não é uma coisa do olha como eu tenho. Eu acho que a gente entra tanto na unidade do universo, sabe? Do tipo, eu sou uma parte do universo, eu sou todo o universo e tá disponível para mim, também tá para ti. É uma coisa tão maluca que não fica tão nítido que não existe separação. Eu não sei nem explicar isso, mas assim, não existe separação, caralho. É simplesmente tá tudo Eu não sei disponível. como falar, mas deixa eu falar. Não existe, caralho. Tá tudo disponível para todo mundo, sabe? E a gente só não tá recebendo porque não tá pedindo. Não tá pedindo porque tem uma crença de que aquilo é errado, é feio, ou sei lá, né, na família ali, ai, todo mundo é pobre, todo mundo é nível médio, e aí eu vou eu lá me destacar. Não, peraí, volta, fica aqui no mediano e medíocre, né? Quanto mais eu posso pedir, né? E tudo que a gente considera que é egoísmo, e aquela palavra, como é que é? Que a pessoa fica querendo, querendo, querendo. Ambiciosa? É, tudo que a Ambiciosa? gente considera que é egoísmo e ambição, a gente pode destruir, descriar. Sim, sim, sim. A Sandra falou aqui, é simples sim, mas a decisão de escolher é que é difícil devido à densidade do entorno. Todos os lugares, Sandra, que tu tá dando mais valor pro que tá fora, ao invés da tua escolha, que é a coisa mais forte, mais grandiosa, mais maior de grande Sim. que existe. Vamos destruir, criar? O quanto que você está fazendo do seu entorno a entidade dominante da tua vida. Cara, isso foi uma coisa assim. Quando eu fiz o curso de entidades, foi um dos grandes presentes que foi me ligar o quanto que eu colocava diversas outras coisas como entidades dominantes da minha vida, ao invés de me colocar como entidade dominante da minha vida. Né? E aí, assim, se eu preciso da aprovação, ou o ambiente ali fora está muito denso, cara, eu estou fazendo isso mais forte e maior do que eu. E não existe E nada aí, cara, maior que a tua escolha, nada. Tua escolha é a fonte da exatamente. criação, tu é a fonte da criação. Então, quanto que a gente está negando admitir, reconhecer que a gente é a fonte da nossa criação, porque senão a gente vai se responsabilizar por toda a nhaca que já teve na nossa vida. Exatamente, exatamente. O que eu gosto muito de falar é, tipo, pega essa nhaca aqui, tipo, nossa, que coisa gostosa que eu criei, né? E o que mais eu posso criar a partir disso? Porque se tu criou um drama, um trauma, um problema tão gostoso, o que mais está disponível, o que mais tu pode criar? Porque é a mesma energia, percebe? Em algum lugar tu decidiu que aquilo era valioso, então, por exemplo, né, carregar os dramas do sistema, corrigir um problema lá do ancestral. A gente considerou isso como verdadeiro, como valioso, como vital. E isso significa que eu não existo sem isso. Quando a gente torna vital, valioso e real, existe uma necessidade. Então, se eu não cumpro essa necessidade, eu não existo. Então, tudo que a gente está considerando vital, valioso, real, necessário para viver, que tem a ver com os nossos antepassados, karma, todas essas coisas, a gente pode abrir mão agora para toda a eternidade, por favor. Cara, é muito louco, porque assim, né, a gente fala de escolha, e aí agora que você falou, caiu uma ficha muito forte, que é o seguinte, que veio bem aquela imagenzinha lá da fenda, lá do experimento da fenda, da dupla fenda, do átomo e da onda. A hora que você falou isso, eu falei assim, é óbvio que é a escolha que manda, porque na hora da escolha que você vai lá e muda o comprimento de onda e atualiza o negócio. Tipo, isso é óbvio, eu nunca tinha me ligado. Cara, sensacional. Sim. É algo que percebo muito na galera que atendo, mas isso não paralisa, estimula a enfatizar a escolha. Ótimo. O universo é abundante, há abundância para todos.
Sim. Hum. É exatamente isso. E aí, na classe de 3 dias de corpo, né, que eu fiz com o Rodrigo Dantas, dos Meninos da Consciência, o Rodrigo, ele tem uma habilidade muito energética, assim, ele vai te levando numa meditação, assim, tu... E aí ele falava, assim, quando a gente estava recebendo o processo, ele falava, corpo, tudo está disponível para ti, o que tu quer? O que tu escolhe atualizar? Nossa, Com o que tu quer arrepiei. brincar? Exatamente. É acordar de manhã e dizer pro corpo assim, corpo, tem tudo isso aí pra gente brincar. Com o que a gente vai brincar hoje? Né? Com o que eu vou me divertir hoje? Ai, mas diversão é coisa de adulto. Ai, mas profissionais tem que ser sérios, blá, blá. Daí a gente começa a comprar um monte de coisas, né? Mas verdade, verdade, verdade. Qual é a tua realidade com o teu corpo? Qual é a tua realidade com o teu trabalho? Qual é a tua realidade com o dinheiro, né? É sempre trazer pro verdadeiro nosso, né? O quão pode ser verdadeiro para você se divertir com o seu trabalho, ao invés de ter que trabalhar, né? O quão divertido pode ser estar numa relação, ao invés de ter que ter uma relação. Então, quando a gente entra na necessidade das coisas, a gente está criando a partir da mentira das coisas. Quanta diversão a gente pode ter e atrair pessoas, e atrair clientes, e atrair relacionamentos, e dinheiro, e convites, e o que mais é possível. É muito louco que eu falei isso hoje no grupo, porque por causa da energia dessa live veio muito isso, veio uma coisa assim, cara, eu tenho uma crença que toda vez que eu me comprometo com alguma coisa, ai, Sandra, bacana, mas vai ficar gravado aqui no meu Insta, tá? Olha só, que toda vez que eu me comprometo, comprometimento é coisa séria. Então, se eu me comprometo com alguma coisa, meu bem, fudeu, acabou a diversão, né? E aí, o quanto que a gente faz isso com o nosso trabalho, o quanto que a gente faz isso com os nossos relacionamentos, o quanto que a gente faz isso com as nossas amizades até, né? Porque, era muito divertido, aí depois tem um comprometimento de ser leal àquela amiga, seja lá o que é ser leal, e aí aquilo vira uma obrigação, aí aquilo vira uma coisa chata, aí acabou a diversão. Né? Então, sei lá, em todos os lugares que a gente achou que a partir do momento que a gente é adulto, a gente tem que ser comprometido, sério, sabe? Porque, assim, pessoa séria não tem credibilidade, não tem autoridade. E tudo que isso traz à tona, vamos descriar isso por toda a eternidade, por favor. E aí, olha, muito louco, né? Porque... Olha Pode o falar. que tu disse. Pessoa séria não tem credibilidade. Olha o atrapalho aí, minha gente! Como pode ser mais divertido? E tudo que isso traz à tona, todas as agendas, todos os chiques que estão por baixo disso. Eu vou destruir, descriar tudo isso, por favor. Ok, perfeito. É muito... Essa porra da mentalidade do no pain, no gain que nos empurra para essa seriedade, comprometimento. Exatamente. E assim, Exatamente. Comprometimento, o que a gente acha que é comprometimento, que na verdade não é, e o que a gente acha que não é comprometimento, que na verdade é. Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, destrói, descria. A gente entende algumas palavras, né? A descrição, o conceito delas, a gente mal identifica, mal interpreta, e aí começa a colocar coisas negativas. O quanto que comprometer-se é, por exemplo, eu quero uma casa nova, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero malhar, sei lá, ter um corpo mais malhado, não sei. O quanto que comprometer-se é ser verdadeiro contigo, de novo, né? Ser verdadeiro contigo. O quanto que o comprometer-se é honrar a si, né? Em primeiro lugar. E aí a gente coloca comprometer-se com o outro. Aí eu falei pro outro, tem que cumprir. Mas isso me honra? Cara, não me honra. Exato. Estou comprometida com a diversão. Uhul! É muito louco, né? É isso aí, se comprometer com a gente. E o quanto que a gente se distrai com todos os comprometimentos que a gente faz, com todas as outras coisas, com todas as pessoas. E aí, de repente, a gente tá numa vida aprisionada, porque, cara, essas semanas veio muito um lance de aprisionamento.
Aí você tá lá, se sentindo aprisionado na tua própria vida, você não sabe, é porque você se comprometeu com um monte de coisa que não tem nada a ver, e aí você se comprometeu com as pessoas e com as coisas ao invés de se comprometer com você, e aí cadê a tua vida, na tua vida, pessoa divina, maravilhosa, ser potente, até enrolei aqui agora. E tu fala bastante de relacionamento, né, Mari? Sobre codependência e relacionamentos afetivos mesmo, né? E uma das coisas principais, assim, o quanto que a gente tem que ter, né? O quanto que a gente pode ter o nosso relacionamento com a gente mesmo antes de ter um relacionamento com alguém. Não existe um relacionamento que tu não esteja incluído. Então, como que tu vai se relacionar com o outro sem estar relacionado contigo? E antes disso, né? Honra, vulnerabilidade, gratidão, permissão e confiança contigo mesmo, né? Os 5 elementos da intimidade com a gente. Estou com uma pessoa porque eu gosto dessa pessoa, mas é leve para mim estar com essa pessoa? Tô fazendo um trabalho aqui com essa outra pessoa, é leve para mim? Tá me honrando? A pessoa me julga o tempo todo, vai se catar, não me honra. Sabe? Entendeu? Não tem como. E aí, quando a gente começa a ter mais contato com o corpo e perceber que o teu corpo expande, que o teu corpo contrai, que pesa, cara, isso aqui não me honra. Né? Então, quanta honra, gratidão, permissão, vulnerabilidade e confiança a gente pode ter na gente mesmo para depois criar, assim, uma outra relação, né? E na apostila de Barras tem isso. Você é capaz de criar qualquer tipo de relacionamento, porque você tem um relacionamento com você primeiro. Vamos colocar aqui, peraí. A Dani falou assim, Minas, vou me expor a receber pedradas, porque detesto me expor dessa forma. Quando vocês começaram a live rindo muito, me incomodou pra cacete, porque parecia que vocês estavam em outro planeta. Ah, essa é a intenção! Vem pro nosso planeta! Cara, é muito isso, é muito isso. Dani, eu sabia que, assim, sério, essa energia dessa live é muito uma energia disruptiva pra mim, porque é assim, bancar realmente ser essa energia, entendeu? Então é isso aí mesmo. Cara, eu já fui muito julgada de ser de outro planeta, a Mariana é fora da realidade, a Mariana é sem noção. Assim, não é nem. Eu não tive nem esse lance do sem noção, mas é assim, Mariana vive em outro planeta, Mariana é desligada. Mas, cara, sabe qual que é a real? Eu percebo realmente as coisas de outra forma. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de ver o bom como algo muito bom e de ver o ruim como, tá, será que é tudo isso mesmo aí? Será que tem todo esse significado? Isso é... Cara, talvez por isso eu seja uma ótima terapeuta. Porque eu sou essa energia. Entendeu? De não ficar dando credibilidade ali pro teu problema. Porque, caramba, você tem um universo de possibilidades. Você vai ficar olhando para aquilo ali, dando significado para aquela porrinha. Jura mesmo? Seja essa porrinha o que for. Sabe assim? Então, aí, ó, em algum momento eu fui essa pessoa que me divertia rindo e fui vista como sem noção. Cara, como você pode ser a mais sem noção da sem noção? A mais sem noção do universo. E tem uma... Aê, Maria! Tem uma frase que eu gosto muito, que o André Risonho fala bastante, que é tudo que você não está disposto a ser, te controla. Aí esses dias ele estava me facilitando e eu falei um negócio tipo, que daí eu vou ser uma idiota. E ele falou, o quanto que tu tá evitando ser uma idiota e aí tá sendo controlada pela idiota que tu tá sendo. E eu... Simplesmente fico agindo naquela... coisinha ali para não ser uma idiota, mas eu tô sendo guiada para não ser uma idiota, tipo, sendo guiada pela idiota, tipo, então o quanto que a gente pode ser julgada, ser criticada, ser de outro planeta, ser gostosa, ser puta, ser qualquer coisa, sabe? E aí a gente tá sendo controlado por aquilo, né? Tudo que você não está disposto a ser te controla. E aí a gente pode usar um processo que é muito gostoso, que é que energia, espaço, consciência, escolha, eu posso ser para ser aquela coisa que tu evita tanto, que seria doida, fora da realidade, fora da casinha, de outro planeta, que fala demais, né? Então, que energia, espaço, consciência, escolha, eu posso ser para ser por aquilo lá, por toda a eternidade. Exatamente.
Ai, planeta orgástico, adorei isso. Você... Faltam 30 segundos. A gente vai continuar ou a gente vai encerrar? 20 segundos. Vamos continuar? Mais uns minutinhos? Galera! Vou abrir outra aqui. Adorei o planeta orgástico. Eu também.